Para todas as famílias. Você deve ter acompanhado o caso do garotinho de 7 anos de idade que se engasgou com um apito em Navegantes. Ele foi socorrido, reanimado, ficou internado, mas não resistiu e teve morte cerebral confirmada. A família doou os órgãos dele. E com esse caso, muitas outras famílias, até mesmo nós aqui na redação, que somos mães, ficamos preocupadas. Afinal, dá para evitar que a criança se engasgue? Quais são os alimentos que ela não pode consumir? Quais brinquedos ela não pode pegar? E também como a gente fazer os primeiros socorros em casa. E quem vai participar conosco do Ver Mais hoje é o Tenente Douglas, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Ver Mais, Tenente. Boa tarde, Sheila Cardoso. Boa tarde a todos. Primeiramente, externar meus sentimentos, essa família deve estar num momento difícil, E parabenizar a você por oportunizar essa oportunidade de passar essas informações a todos, Então, a imprensa, a gente sempre diz que a imprensa, ela salva muitas vidas, Então, favorecendo que essa informação chegue até todos. Como você falou, você tem filhos? Eu tenho 2 pequenas, uma de 9 e uma de 2 anos e 5 meses, então, Tenente. Eu também tenho 2 filhos, a Júlia e o Antônio, Então, a gente sabe que 1 minutinho ali de desatenção acaba acontecendo uma fatalidade. Então, muitas fatalidades a gente não tem como evitar, Mas muitas outras a gente pode evitar. Então, por isso a importância de repassar essas informações e chegar até a sociedade, Então, até eu lembro do apito ali, O apitinho, alguma coisa. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, assim, no colégio, as crianças brincavam. Aí faziam voz de Pato Donald, faziam verdade. coisa assim. Então, a criança, ela é muito criativa. Então, ela olha uma coisa, ela quer fazer... E ela não consegue identificar, muitas vezes, o perigo, Somos nós, os adultos, que podemos identificar e também orientar, Tenente Douglas? Isso, exatamente. Agora, sobre esse garotinho que ele se engasgou com um apito, que não é aquele apito convencional, Nós estávamos conversando aqui, foi um parecido como que tem nesse tipo de bola, assim, Tenente, como tem em brinquedos também, em bonecas. É muito perigoso deixar ao alcance e que seja fácil da criança tirar do brinquedo também, Os pais têm que ter atenção nisso. Isso. O cuidado é redobrado, Em casa, no colégio. Então, em casa, a gente às vezes vê alguma coisa que, não é, a gente pensa que não tem risco, Um balde no canto ali da pia, com água. A gente inicialmente não vê risco, Mas um bebezinho, dependendo da idade da criança, basta ali alguns centímetros de água para ela se afogar. Então, outra orientação também, remédios, Então, deixar remédios ao alcance da criança, então isso é muito perigoso também. Outra orientação é sempre, se for em apartamento, lugar alto, colocar aquelas telas de proteção. Então, isso é muito importante também. Ferro de passar roupa, atenção também. O fogão. O fogão, muito bem lembrado, Na cozinha. Vou usar frigideira. Então, na cozinha, na verdade, até tenta-se evitar que a criança vá para aquele local. Então, a gente sabe que às vezes o apartamento é muito pequeno, muito apertado, Mas se for uma casa, um local que tem a porta, por exemplo, evitar que a criança adentre ali na lavanderia, na cozinha também, E se for um apartamento, um local mais apertado, também estar sempre atento, sempre de olho, Então, botei a panela no fogão, a criança está lá na sala, mesmo assim, daqui a pouco 1 minutinho de desatenção acaba acontecendo a fatalidade, Então, bota o cabo da panela voltado para dentro. Então, essa dica é simples, mas que às vezes acaba evitando a fatalidade. Tenente, eu separei, a gente fez uma pesquisa aqui, de alguns alimentos que não são indicados para as crianças, como a pipoca, a uva, a bala, que às vezes a gente acha, dá uma balinha, é tão inofensiva, até mesmo um pedacinho de queijo, dependendo da idade da criança, pode ser perigoso. E também os brinquedinhos, Eu fiz questão de trazer brinquedinhos bem pequenininhos, porque podem representar um perigo. Sim, exatamente. E não só brinquedo pequeno, às vezes é um brinquedo grande, mas se ele tem algumas pecinhas pequenas que acaba desmontando, a criança também consegue, pode ocorrer uma emergência, se sufocar com aquilo ali. Balinha, então, uma criança de 5 anos, uma criança de 8 anos, às vezes ela consegue lidar normalmente. Mas vai dar uma balinha para uma criança de 1 ano? Então, tudo depende da idade da criança e do que você vai oferecer para a criança, Então, a criança, como mencionado, ela é muito curiosa, ela vai
E quando é muito pequenininha, Vai, bebezinha... tudo vai para a boca, né? Porque eles estão conhecendo, estão experimentando, né? Isso. Tenente, e assim, a gente sabe que, por exemplo, os bebezinhos, eles costumam se engasgar com leite, seja o leite materno, o leite da mamadeira também. E aí, tem uma manobra que é correta, eu vi que o senhor trouxe também um boneco para mostrar para a gente, para nos ensinar, né? Para ensinar as mães, os pais que estão assistindo, as avós, a rede de apoio toda, né? Que tem uma manobra correta para desengasgar, para desafogar a criança, né? Essa é uma ocorrência até comum, atendida pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, lembrando, o mais importante, né? Qual o telefone do Corpo de Bombeiros? 193. Qualquer tipo de situação, qualquer tipo de emergência, liga para o 193 que já vai repassar as orientações. Então, essa é a informação mais importante de todas durante uma emergência. Ocorreu o afogamento com a criança, é muito comum. E o leite, ele pode voltar, é mais fácil voltar do que uma bala, do que às vezes alguma coisa vai ficar engasgada um ali. carocinho, uma sementinha. Exatamente. Então, fazendo um procedimento, às vezes já vai ser mais fácil da criança retornar, né? Então, qual o procedimento adequado, né? Então, a criança se engasgou, então vou observar. Se for leite, eu já sei que é leite, né? Então não vai ter nenhum objeto ali. Ah, mas daqui a pouco é uma criancinha um pouquinho maior, estava ali, ela pode ter pego algum objeto e ter colocado na boca. Então, eu vou tentar observar para ver se eu encontro aquele objeto e consigo pinçar. Muito importante, né? Não empurrar. Às vezes a pessoa vai tentar buscar e acaba empurrando mais ainda. Então, só vai pinçar se realmente tiver ali e conseguir buscar aquele objeto. Ah, não consigo, a criança está engasgada, realmente não está respirando. O choro também é um sinal que a criança está respirando, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a criança sobre meus braços, né? Um bebezinho, né? De 1 ano. Tentar, com os dedos aqui, abrir o queixinho dela ou abrir a boquinha para justamente favorecer essas vias aéreas. Para que saia o que está engasgando. Para sair, exatamente. E daí eu vou dar tapinhas nas costas dela. Então, não é na bunda, nem nas costas, no meio das costas, é sim que se chama escápulas, que aqui é a parte superior que tem os ossinhos. Então, recomendo 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Realmente um pouquinho mais de força, né? Porque eu quero que ela expila aquilo ali. E vou voltar a criança para o outro braço. E novamente, vou observar, ver se ela está respirando, né? Se ela não estiver respirando, aí eu vou, com esses 2 dedos que são os mais fortes, né? Colocar no meio do peitinho dela e empurrar. Esse fato é uma massagem que se faz? É como se fosse também é uma massagem cardíaca, isso vai favorecer com que a circulação continue nela, né? E também pode fazer com que a criança vai expelir aquilo que ela está afogada também. Então, volto para o outro braço, faço novamente a tapotagem e depois volto novamente para o braço. Então, foi falado ali, 5, não precisa se atentar muito ao número, à quantidade, mas basta ao fazer o procedimento correto. Então, vou observar novamente. Lembrando, né? Antes de mais nada, se tiver o pai, alguém ali, ligar para o 193, que... Pedir ajuda especializada já desde o início. Exatamente. Até mesmo porque, às vezes, o pai e a mãe podem desengasgar, desafogar a criança em casa, mas aí o bombeiro chegando, o socorro chegando, consegue avaliar a necessidade também de levar para o hospital. Exatamente. Tenente Douglas. Tá certo, então. Mais alguma consideração? Não, era isso. É isso, então, muito obrigado pela sua presença, né? E aos pais, às mães, às vovós, todo mundo que está nos assistindo, que tenham aprendido. Depois essa entrevista fica também disponível no nosso ndmais.com.br para que a gente, num momento de aperto, que nós esperamos que não aconteça, mas que consiga fazer o procedimento correto. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Sheila Cardoso. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. Em caso de emergência, ligue 193. 193. É o telefone que pode salvar vidas. Muito obrigada, Muito obrigado, Tenente. Sheila. Até a próxima. Até a próxima.